Um programa de conversas com Luís Carlos Vicente Ramos. O Cravo de Tunes. Boa tarde ou bom dia, não sei, onde nos estiverem a ouvir, e muito obrigada, Luís, por esta oportunidade de dar a conhecer um bocadinho o meu trabalho e o meu percurso filosófico. Então, eu licenciei-me e doutorei-me na Universidade Nova de Lisboa, doutorei-me em 2002, já há bastante tempo, com 30 aninhos, que não é muito vulgar, numa área de letras e mais numa área... E na altura não era. E também não existiam ainda os doutoramentos europeus, nem nada disso. E no meu caso, como fui fazer uma tese sobre Maria Zambrano e fui a primeira no país a fazer um doutoramento sobre Maria Zambrano, claro, tinha que me ir embora, não havia ninguém especialista. E acabei por ir fazer a investigação toda na Fundação Maria Zambrano em Vélez, Málaga. Estive lá 5 anos, com uma bolsa da Gulbenkian primeiro, uma bolsa do Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol. Na altura ainda não havia FCT, depois houve um prolongamento e aí então já existia a FCT também para acabar com uma bolsa da FCT. Portanto, foi o primeiro doutoramento em Portugal sobre esta filósofa maravilhosa, contemporânea, que faleceu em 1991 e da qual ainda muito pouco se sabe e devia saber-se mais, que ela merece. Depois, o que aconteceu foi que eu fiquei logo assistente num instituto universitário aqui no Algarve, o Instituto Superior Dom Afonso III. Depois fiz o percurso normal, passei a professora associada, a professora auxiliar assim que acabei a tese de doutoramento, e como publicava muito, portanto já na altura do doutoramento eu publiquei muito em revistas internacionais e depois continuei sempre a investigar e tinha muitas publicações até na Web of Science. Fiz um percurso rápido em 2009, quando me candidatei a professor associado, fiquei professor associado assim, também bastante nova. Depois de ter feito isto, e foi sempre com áreas transversais, portanto não há um curso de filosofia, ou não existia na instituição, mas eu fui sempre transversal, dando as disciplinas relacionadas com a ética e também com a estética. Depois, como sou uma pessoa que tem muitas paixões, e a música era uma coisa que me acompanhava desde pequena, não fiquei satisfeita enquanto não vi fazer um pós-doc em musicologia e numa área muito de nicho, que é uma área de estética musical, e aí foi uma experiência fantástica. Acabei por sair então na nova da filosofia e entrar para o CESEM, na altura que se chamava Centros de Estudos em Sociologia e Estética Musical, e apercebi-me que no Algarve não havia estudos superiores de música, apesar de nós termos muitos conservatórios e academias, e também me apercebi que com a lei de 98, em que a disciplina, normalmente as pessoas chamam-se solfejo, mas a disciplina chama-se formação musical, podia ser dada até então por qualquer licenciado em instrumento, mas a partir da lei de 98 não, passou a ser exigido que fosse uma pessoa de formação musical a dar, uma pessoa licenciada em formação musical. E isto não existindo, o que iria acontecer é que as pessoas que estavam a trabalhar, e aqui, não é, nesta região, e não tinham condições de ir ou para Lisboa, ou para o Porto, ou para Évora, que talvez fosse o sítio mais próximo, formar-se nesta área, iam perder os seus empregos. E vendo isto a acontecer, disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E criei um curso de formação musical, aqui, com a prata da casa. Foi um curso que depois foi muitíssimo bem avaliado. Aliás, foi uma pena ter acabado, porque teve muito boas avaliações daquelas agências. Há entre estas agências, enfim, exteriores, o curso estava forte, e os alunos com uma grande empregabilidade. Os alunos todos do segundo e do terceiro ano já estavam empregados, porque não havia gente formada. E, portanto, foi, em termos de realização, talvez aquele que tenha tido um maior impacto na vida das pessoas. Nos outros casos, os meus alunos eram ou de psicologia clínica, onde eu dava as disciplinas de ética, axiologia ética, ou de gestão ambiental, em mestrados e licenciaturas, onde foi uma coisa ótima.
Portanto, a relação com o ambiente, não só pela parte da ética, mas pela parte da contemplação, não é? E foi um pouco isto. Depois o Instituto fecha. Eu, na altura, estava... Quando o Instituto está em declínio, eu estava com bolsa de novo por causa deste pós-doc e, na altura, também ganhei um visiting scholar nos Estados Unidos. E então estive lá e fartei-me de fazer conferências, aquilo correu muito bem. Havia assim anfiteatros com 400 pessoas, depois serviam, como passavam palavra. É muito engraçado o que acontecia, não sei como é que estão os Estados Unidos agora, mas o que acontecia na altura é que realmente eles, percebendo que alguém tem alguma capacidade, tentam estimular essa pessoa, ou pelo menos foi isso que eu senti, foi o tipo de acolhimento que eu senti. Enquanto que aqui, se alguém brilha um pouco, vamos tapar para que esta pessoa não brilhe, ali esta pessoa tem qualquer coisa, queremos todos. Então, como perceberam que eu enchia salas, passaram a trazer catering para as salas. Portanto, as pessoas jantavam a seguir, que era para aquilo não acabar. Foi fantástico. Eu chegava a um sítio, tinha cartazes com a minha cara por todo o lado. Pronto, às 6 da manhã já estava a receber e-mails a perguntarem-me o que é que eu precisava. Portanto, uma dinâmica muito diferente daquela que se vive aqui. Portanto, e isso foi fascinante, não é? Estava eu na crista da onda, digamos assim, a acabar o meu pós-doc, e depois houve em 22 anos que não abria um concurso, abre um concurso e eu... São aqueles processos megalómanos, não é? Que são centenas de pessoas a concorrer a um lugar, e eu concorri, fui andando, ficámos 10, ficámos 5, ficámos 3... E depois éramos 2, e depois, de facto, fiquei. E teria ido embora se não tivesse sido uma situação familiar que depois me fez recusar. E pronto, e acabou-se o percurso académico nessa altura. Raiz. Eu acho que a filosofia acontece por defeito, por eu ter uma incapacidade de me decidir. Eu gostava de tudo, não é? A filosofia tinha tudo. Eu era boa em letras, eu era boa em ciências, eu nunca tinha dificuldades de maior e, portanto, era o porquê que tinha que me decidir, que eu acho que é criminoso uma pessoa ao nível do 9º ano ter que decidir por letras ou ciências. Isto é criminoso, não devíamos fazer isto às pessoas. E a filosofia foi isso, foi a indecisão, foi eu não querer excluir nada. E então era o amor pela sabedoria, não é? É filosofia, foi isso. Venho de uma família onde havia livros por todo o lado e, portanto, havia um grande acesso também a tudo e uma grande possibilidade de conversar sobre qualquer coisa. E isso acho que também contribuiu para a minha indecisão, por gostar de tantas coisas diferentes. Sim, foi isso. Caule. Sócrates já dizia que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, não é? É que é engraçado que a pessoa fala com a filosofia, andam a divagar. Nós, aquilo é matemática com palavras, nós esforçamos-nos por ser rigorosos em cada momento, não é? E quando acontece aquele momento, e que está muito bem descrito em todos os diálogos platónicos, é um momento do metaxo interrogativo, não é? Há sempre um momento, num diálogo qualquer, a gente pega Platão, não é? Em que ele diz, estai eidenai, e eu sinto-me obrigada a procurar. Não posso fazer outra coisa se não procurar, que é, quando nos tiram o tapete debaixo dos pés, e nós ficamos sem saber, e a urgência de saber é tão grande que não temos remédio, temos que ir à procura. E a filosofia é isso. E essa inquietude é o meu estado natural. Eu estou sempre inquieta e a querer saber mais alguma coisa sobre o que quer que seja. E é terrível, porque depois acabo por ir aprendendo um bocadinho de muitas coisas diferentes, sem fazer nenhuma de forma excelente, mas, enfim, esforço-me. É isto. Folha. Não tenho um método nada rígido.
Tenho tido a sorte de ter possibilidade de respeitar as minhas marés de pensamento, porque com esta questão de ter tido várias vezes bolsas, eu estou muito agradecida, porque eu lembro-me, eu quando acabei a faculdade e depois fiz as pedagógicas e depois ia para professora de liceu e fiz o estágio em Cascais, eu na altura vivia em Cascais, e aquilo foi um estágio que correu tão bem, estreia 19 na faculdade, e então publicaram-se logo 2 livros que foram modelo nacional, os Ecos de Diótima para o 10º e depois os Ecos de Diótima para o 11º ano, livros para professores, aquelas coisas, aquelas planificações, aquilo tudo. Mas isto para dizer que eu não tenho um método e nem nada de rígido. Ganho isso tudo, ia para professora de liceu, mas já tinha percebido que com aquelas 2 turmas, por uns anos de estágio, nós só termos uma do 10º, do 11º, os seminários e tal. Que eu que se tivesse 5 turmas, não podia fazer as coisas giríssimas que andava a fazer com 2, não é? Pois, se eu tivesse que estar a ler 30 vezes 5, não é? Não poderia. Então tive a grande sorte de logo a seguir ganhar a bolsa, aquelas bolsas de que falei, porque eu tinha uma lista, quando acabei a filosofia, não é? Os professores iam falando em livros e eu tinha nas costas dos cadernos, tinha folhas e folhas do que ainda me faltava ler, e eu dizia, eu agora preciso de 2 anos para acabar de ler, porque isto ainda não chega. E não tive 2, tive 5, não é? E foi uma sorte imensa esse tempo, ainda por cima fui para Málaga. Tu também te estás a doutorar em Maria Zambrano. Maria Zambrano era malaganha, estar na sua luz, não é? Na esteira onde ela pensou, onde ela viveu, foi uma coisa incrível. O acesso à Fundação Beniel foi uma coisa incrível. Isto para dizer o quê? As marés de pensamento, o poder ter o tempo necessário, não é? Se quero escrever às 4 da manhã, escrevo. Se quero escrever na praia, escrevo. Se leio canto em cima da montanha, leio. E isto não é uma metáfora, isto é mesmo assim. Porque eu quando lá andava, eu curiosidade em tudo, e portanto tinha amigos escaladores e tinha um sítio de escalada mesmo ao pé. Portanto, eu estava a fazer o meu doutoramento, mas passava os fins de semana na montanha e levava canto para a montanha e levava a Zambrano para a montanha e portanto... Poder fazer isto, poder respeitar aquilo que o meu cérebro naquele momento está a pedir, o que não teria sido possível com os horários rígidos se tivesse realmente entrado na carreira de professor do liceu, não é? Com aquelas espartilho de horário. Pétala. Olha, a flor do prémio nunca ganhei nenhum. Portanto, essa não está no meu buquê. Agora, vamos lá cronologicamente. O que é que eu posso dizer que tenha sido realizado? Quando acaba o doutoramento e depois acaba por haver um convite do Instituto Piaget para publicar, porque eu já tinha feito investigação pós-doutoral, também financiada pela Fundação Bial. Porquê? Porque eu, depois da tese, a parte da fenomenologia do sonho da Maria Zambrano tinha por mim ficado ainda por explorar e tive necessidade de ir explorar. E um dia eu estava a dar uma conferência na Gulbenkian e começo a dizer uma série de coisas e reconheço na primeira fila o Hélder Bertolo, que era a pessoa que estava a trabalhar em investigação de sono, a concordar comigo muito na primeira fila, e eu farta de o ver na televisão, diz, mas este senhor está a concordar comigo porquê? E tive que me interromper e dizer, está aqui, eu conheço... Bom, e a partir daí começa uma relação de trabalho. O Hélder Bertolo era, portanto, físico e trabalhava as questões do tempo, e toda a fenomenologia do sonho da Maria Zambrano tem que ver com percepção do tempo. E, portanto, gizou-se um projeto que tinha que ver com os referentes fisiológicos dessa percepção do tempo. Isso tudo está publicado em português, em espanhol e em inglês, também nos Estados Unidos, e isso também está aqui, este livro, porque depois é a base daquele que se tornou o meu método de aconselhamento filosófico, porque foi uma das pioneiras, não é, que trouxe para Portugal esse movimento dos anos 80 de tornar a filosofia, enfim,
muito útil no cotidiano, não é? Na esteira daquilo que o Lumarinov fez com aquele livro do Mais Platão e Menos Prozac, porque no fundo a filosofia só serve para isto, para a vida, não é? Sócrates interpelava as pessoas. Isto de ficarmos lá no mundo do Olimpo, com uma linguagem muito hermética que ninguém entende, para mim nunca fez sentido. Também nunca fez sentido a esgrima de conceitos, não é? Andarmos aqui a pelejar para... Então, o que faz sentido para mim é algo que realmente, se não nos dá respostas, pelo menos nos coloca no caminho, em que nós temos como uma ideia reguladora no sentido kantiano o encontro dessa resposta, o tal metaxo interrogativo, o tal ponto de vista grávido, não é? Que aparece nos diálogos platónicos. Então, a primeira concretização foi este livro, que acaba por ser uma síntese da minha tese, mas aplicada já. Portanto, o método RVP já aplicada ao cotidiano, e depois tive um consultório aberto que funcionou durante algum tempo. É sempre em permanência esta coisa da filosofia, as coisas funcionam durante algum tempo, depois deixam de funcionar. Mas durante algum tempo funcionou e neste meio da prática filosófica sou uma pessoa que tem algum reconhecimento. Depois, o que é que acontece? Como eu também sempre trabalhei transversalmente, nunca estive numa faculdade de filosofia, isso também sempre me obrigou a ter um enraizamento naquilo que está a acontecer no mundo, não é? Não pude ficar como os filósofos. Embora tenha escrito e tenha publicado artigos ao mais alto nível, não é? Que estão lá indexados na Web of Science. Quando foi a altura do pós-doutoramento, estão lá vários. A primeira parte foi toda feita com questões relativas a Ortega y Gasset e pronto, estudos mais clássicos, mas na segunda parte, claro, tive renovação de bolsa há 6 anos, tá, né? Lá vem aquele bicho incontrolável que existe dentro de mim e tive que ir testar a fenomenologia do sonho em percepção do tempo artístico. E então aí trabalhei com cantores do coro Gulbenkian e outros músicos profissionais e depois acabo por trabalhar diretamente com o Bernardo Sassetti. Esses artigos também estão todos publicados, portanto, tudo aquilo a que chegámos com esses testes de aplicação da fenomenologia do sonho da Maria Zambrano e dessa categorização que fui eu que extraí daí para o mundo musical propriamente dito. Está uma ferramenta feita, fantástica, que foi testada com músicos profissionais e que está aí pronta a utilizar. Ela foi publicada em Portugal e também foi apresentada num congresso de estética muito importante na Áustria e também está publicada em inglês e em alemão. Então está disponível essa investigação. Agora, ela ainda não passou, e poderia passar, para acompanhar, por exemplo, quando se estuda composição nas academias, nos conservatórios e ao nível do ensino superior, muitas vezes nós não temos notação musical, portanto, todos os estudos são feitos através da partitura, e a partitura é uma linguagem morta, não tem som, ok? E esta ferramenta que eu criei é uma possibilidade de analisar, por exemplo, jazz e outras coisas que não estão com notação escrita. Ora, ainda não está implementada, está inventada, está estudada, está publicada, mas ainda não está implementada, porque eu pertenço um bocadinho, e salvaguardando as devidas distâncias, porque não sou genial, mas temos muitos casos em que isto acontece. Temos um Bach, que é incontornável, não há ninguém que não estude Bach no mundo da música, mas quer dizer, foi desconhecido durante 100 anos, não é? Só 100 anos depois da morte dele é que o Mendelssohn, porque uma tia rica lhe enviou a partitura da Paixão segundo São Mateus e ele encontra aquilo no Natal e fica completamente enlouquecido e leva aquilo, não é? Há uma performance da Paixão segundo São Mateus e é por isso que hoje nós temos o Bach reconhecido e é só por isso que 100 anos depois nós temos acesso à composição de Bach, senão não tínhamos. E outros casos, não é? Temos o Van Gogh, por exemplo, que nunca conseguiu vender um quadro em vida, enquanto que o Picasso teve toda a fama e não é? E vendeu os quadros todos em vida. Temos o extremo oposto do Van Gogh, nunca vendeu um quadro em vida e depois vem a ter o quadro mais caro do mundo, as Girassóis. Portanto, salvaguardando as devidas distâncias, porque eu não sou genial como eles, mas no meu caso a minha vida pende um bocadinho mais para o lado do Van Gogh do que para o lado do Picasso. Fiz assim uma série de coisas inovadoras, mas estou aqui
no grande anonimato e sem implementação de algumas coisas que poderiam já estar a ser utilizadas. E mais pérolazinhas, olha, eu gosto muito desta, que é uma coisa pequenina, mas que já tem 10 anos, que eu escrevo para o Cultura Sul, do Postal do Algarve, e as pessoas não leem o que eu escrevi na Web of Science. Quem lê o que está na Web of Science é uma pessoa como tu. É um aluno de doutoramento que vai fazer uma tese sobre um assunto específico. Mas as pessoas leem os textos que eu escrevo no Postal. Interpelam-me. Uma vez estava numa fila e as pessoas, e vêm-me falar das coisas. E, portanto, isto chega às pessoas, ok? Além disto, como faço há 10 anos os cafés filosóficos que partem destes temas, esta é a minha forma de chegar cá fora, de chegar ao mundo. Quando já tinha 7 anos de café filosófico, acabou por se publicar uma antologia, que por acaso está dividida em 7 partes, que é este livro, o Café Filosófico, que se chama O Som do Pensamento. Porquê? Porque tem que ver com a ressonância de pensamento, porque aquilo que eu tento fazer... Há muitos estilos de fazer café filosófico, não é? Há pessoas que fazem coisas muito... o critical thinking, portanto, estão muito espartilhadas, e não é o meu caso. Eu tento que toda a gente avance por uma paisagem intelectual e que depois haja ressonância de pensamento. Portanto, sairmos da doxa, não estamos na via opinativa, vamos mais fundo, mas avançarmos e haver ressonância entre os intervenientes. E isto foi uma coisa que se conseguiu, não é? Conseguiu e que continua a acontecer, tem altos e baixos. Agora está num momento assim um bocadinho com menos afluência, vamos ver o que é que acontece no futuro. Outra coisa que se concretizou foi o tal curso de música, não é? Já acabou, mas a verdade é que se agora temos uma série de algarvios a ocupar cargos de chefia nos diferentes academias e conservatórios do Algarve e não vieram pessoas de Lisboa ou do Porto ocupar esses lugares, também se deveu ao facto desse curso ter existido, senão não teria sido possível eles formarem-se, não é? Não tinham as famílias, não tinham mesmo nem condições financeiras para fazer isso. Por último, o que é que eu diria? Tenho o Troika, foi o primeiro romance, e tenho ali um outro que é Os Moçambiques, que foi um livro escrito para crianças, mas no fundo não é só para crianças, é para crianças e para adultos sonhadores. Portanto, a saída da escrita filosófica para uma escrita literária acontece em 2015 com o Troika, que é para, e depois este dos Moçambiques, que é muito giro, é um livro ilustrado. Eu acho que é engraçado porque vai-me trazer até ti mais uma vez, porque é um livro sobre a percepção diferente entre uma criança em África e uma criança, portanto, em Moçambique e em Portugal, porque eu nasci em Moçambique, 4 gerações lá, e Portugal, e a percepção da natureza e a percepção de tudo num lado e no outro é completamente distinta, e o livro é sobre isso. E depois acabo a trabalhar neste momento para uma spin-off da Universidade do Algarve, que se chama Blues EC, precisamente numa área de implementação de ciência e numa área de preservação de ecossistemas. Nós temos agora uma oferta cultural enorme, comparada àquela que existia quando eu vim para cá, há 20 e tal anos, não é? Portanto, não há mesmo a dimensão, a escala é completamente diferente, não é? O número de teatros que existem, com ofertas ótimas, só havia o Teatro Letes, não havia mais nada assim na zona. Nós hoje temos uma série de outras, além do Teatro das Figuras. A Tavira acaba de inaugurar um novo teatro também, um novo cineteatro. Há Lagos, há Portimão, há tal. Portanto, há uma oferta cultural, as pessoas não se podem queixar, só não vai quem não quer, é o que eu acho. É muito diferente. Em relação à filosofia, por acaso isso é uma coisa que seria interessante verificar. Eu já escrevi uma vez, fiz um café filosófico sobre Ibn Kassi. Seria muito interessante explorar esta via, não é, da nossa herança
árabe, e perceber como é que ela nos influencia no nosso pensamento. E ainda por cima, nós, não é? Tivemos aqui aquele que foi o mestre de Ibn Arabi, mas ninguém fala de Ibn Kassi. Portanto, nós ainda somos mais desconhecidos de nós próprios do que às vezes outros que vêm de fora. Valia a pena fazer um estudo mais assertivo sobre isto, porque haveria muito a dizer, eu acho. Só que é preciso ir escavar, porque como não está feito, uma coisa é uma pessoa ir estudar, sei lá, o conceito da doxa no Tietê de Platão, e então tens bibliotecas cheias sobre isto, não é? Sobre as origens da filosofia portuguesa, ou a possibilidade de existir ou não um pensamento até aqui do reino dos Algarves, não há nada feito, ou quase nada. Então é um trabalho de partir pedra mesmo, mas que valia a pena. Eu, se fosse mais novinha, pegava na picareta e ia à procura. Semente. Olha, eu agora já não... Portanto, acabou-se há algum tempo a parte da docência universitária propriamente dita e fiquei só a fazer investigação. A parte da música, naquilo que era a investigação musical, também fiquei saciada com aquilo que descobri, com aquilo que testei, não é? E de repente começou assim, tenho estas paixões e comecei a escrever mais e mais sobre as questões ambientais e sobretudo quando foi esta ameaça que eu espero que esteja ultrapassada da construção do Porto de Recreio de Faro na zona de Doca e no que isso implicaria em termos de uma hecatombe ambiental, acabei por inadvertidamente me ter convertido quase numa espécie de mártir ambiental. Tive que expulsar o meu café filosófico de um sítio por querer falar nestes assuntos, eu que não tenho qualquer ligação política ou de outro tipo, portanto o café filosófico é só meu, não pertence a nenhuma universidade, a nenhum centro de investigação, para o bem e para o mal a responsabilidade é inteiramente minha, mas acabei por ter de facto uma intervenção que eu nunca imaginei que fosse de tal maneira o impacto na vida social, naquilo que estava a acontecer, e isso aconteceu para o bem e para o mal. Se o café filosófico foi expulso do sítio onde estava a decorrer, porque havia nesse sítio em particular interesses em que essa hecatombe ocorresse, enfim, por benefícios financeiros, não tendo em conta o planeta, há um reverso da medalha que é eu começar a trabalhar cada vez mais as questões ambientais e voltar à questão da ética ambiental de forma muito forte, ao ponto de começar a trabalhar para esta spin-off da Universidade do Algarve, que se chama Blues EC. Neste momento tornei-me vice-presidente dessa associação, que é uma associação de conservação marinha e economia do carbono. E dentro disto, como não podia deixar de ser, lá está o bichinho, quero muito dar expressão àquilo que se chama um Wonder Lab, um laboratório de maravilhamento, porque a minha experiência de docência, que ainda são quase 20 anos, é alguma coisa, não é? Docência universitária, depois algumas pinguinhas aqui e ali, porque às vezes convidam-me para dar uma disciplina aqui ou ali, ainda vai havendo, mas não de forma muito regular, como era antes. Eu percebo que o ensino tal como está não funciona. A passagem de conhecimento científico tal como nós a fazemos, com muitos dados de uma vez, não funciona. E isso leva a uma certa anestesia, quase que uma apatia. E então nas questões ambientais, que são urgentes, é muito difícil transformar o conhecimento que está a ser transmitido em conhecimento assimilado e depois que esse conhecimento assimilado, por sua vez, se transforme num comportamento diferente, mais sustentável. O que é que eu acho que funciona? Funciona passar menos dados e fazer as pessoas experimentarem com o corpo. Então tenho uma série de coisas desenhadas, uma série de experiências ambientais desenhadas que acho que não deixa quem as experimenta indiferente e a partir daí as pessoas começam pelo menos a ter uma percepção diferente daquilo que as rodeia. Já houve um teste disso, já foi feito um café filosófico sobre isso, nas salinas do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, onde esta spin-off tem um projeto
que se chama SALC, e portanto já foi possível trazer um grupo internacional lá e termos uma experiência no lugar, portanto é mesmo fisicamente e contemplativamente, portanto há os dados científicos, há o período enfim, contacto com as coisas, e depois há o espaço da contemplação e da filosofia, da reflexão sobre isso. Eu acredito que esta é a semente. Eu acredito que esta é a via para nós conseguirmos mudar alguma coisa. A via do maravilhamento, da paixão. Voltar a trazer o pathos que nós retirámos a partir de Descartes, não é? No século XVII, com a separação da res cogitans com a res extensa. Nós retirámos o pathos da ciência, nós tornámos-nos tão objetivos, não é? Fizemos uma guerra à subjetividade e isso já não funciona. Eu acho que o que funciona é conhecimento, sabedoria, com pathos, com compaixão. É isto. Não me despeço. Venham ao Café Filosófico. Olha, o próximo é já quinta-feira, em Tavira, em português, às 4h30 e em inglês às 6h30, na Casa Álvaro de Campos, que é muito giro porque é uma cidade que celebra um aniversário de um heterónimo, portanto, de uma pessoa que não existe. Isto é lindíssimo. Olha, até lá, até quinta.